Já parou pra pensar como Saitama pode às vezes ser um personagem sem expressão, vazio e até mesmo apático? A força dele parece em muitos momentos apagar o lado emocional e as vontades do personagem, mas é justamente isso que desenvolve e constrói o Saitama como um personagem. Se você entrou nesse vídeo achando que eu ia descer a lenha no personagem do Saitama e na obra de One Punch Man, eu sinto muito te informar, mas não é isso que você vai ver aqui. A gente vai analisar a construção do Saitama e eu vou te provar que todos aqueles discursos sobre ele não ter desenvolvimento ou a obra não ter história não passam de um hate infundado. Mas claro que para eu conseguir fazer isso eu preciso que você primeiro mande aquele soco sério no like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que curte o personagem do Saitama. Agora bora pro vídeo. E pra surpresa de ninguém, bora começar pelo começo, a história do Saitama antes dele ser o Saitama que a gente conhece hoje em dia. Basicamente na época que ele tinha cabelo. 3 anos antes da história de One Punch Man, o Saitama era um homem desempregado que estava procurando por emprego, mas ele não estava conseguindo, e isso fez ele começar a questionar algumas coisas sobre a sociedade. Ele até fala que naquele momento ele não se importava com mais nada. Porém, nesse momento, Saitama conhece uma criança que estava prestes a se tornar vítima de um monstro, e mesmo falando para ele mesmo que ele já tinha dito que não se importava com mais nada, ele não consegue não se intrometer naquilo. Mesmo dizendo que nada importa, ele por instinto vai e salva aquela criança, e depois acaba revelando que quando ele era menor, o sonho dele era se tornar um herói que pudesse mandar para longe vilões com um soco só. Ele conseguiu salvar o garoto, então ele começou um treinamento para se tornar um herói, e 3 anos depois, ele mesmo fala que ele treinou tão duro que perdeu todo o cabelo, tão duro que pensou que iria perder a cabeça ou morrer, e finalmente conseguiu adquirir um poder invencível. Mas em vez de se sentir satisfeito, o coração dele parecia vazio. E a origem dele, por assim dizer, é muito importante porque ela mostra pra gente, não é como se o Saitama fosse uma pessoa que estava bem, passou por um treinamento e perdeu suas emoções. Ele já se sentia vazio antes, mas mesmo assim, quando ele via alguma coisa de errado, ele ia pra agir pelo senso de heroísmo dele. E esse é o primeiro ponto interessante do Saitama como um personagem. Quando a gente para pra pensar de um ponto de vista mais geral, na prática, ele como pessoa não mudou. Mesmo depois de conseguir todo esse poder, o Saitama continua se sentindo vazio, não vendo sentido em muitas coisas, mas agindo pelo seu senso de heroísmo. Chega a ser um pouco clichê, mas cai naquela questão de que simplesmente conquistar grandes coisas não vai resolver o que você sente dentro de você. Tirando os grandes poderes que ele tem, a maior diferença seria que agora o Saitama é pago pra ser um herói. Só que o vazio que o Saitama sente não é simplesmente uma questão de ele já se sentia assim antes e ele continua assim. Essa depressão dele, por assim dizer, foi sim algo que aumentou conforme ele ganhou poder. Isso porque no 5º capítulo do mangá, o próprio Saitama se pergunta se ele poderia ter perdido algo essencial para os humanos em troca de um grande poder, e fala que antes, quando ele entrava em uma luta, o coração dele ficava preenchido de vários tipos de emoções, medo, pânico, raiva e assim vai. Mas agora não era mais assim, porque ele acaba com todas as lutas com um só golpe, e ele fala que não importa quem seja o oponente, não há luta de vida ou morte, nem batalha de inteligência e coragem. É como se eles fossem insetos comparado a ele. E então que a gente entra numa parte interessante. Ele começa a falar que, sim, são como insetos, eu nem sinto nada quando bato neles. E aqui a gente nota um indício de um discursozinho de vilão, sabe? Aquela questão de que todos são como insetos pra mim, então não tem por que eu tratar como humanos e esse tipo de coisa. E isso é muito interessante, porque o 5º capítulo do mangá de One Punch Man também é onde a gente tem a introdução do Genos. E como a gente vê no capítulo 168 de One Punch Man, o Saitama se apoiava no Genos. Como o próprio garoto tinha chegado na conclusão, não tem como alguém com aquele tipo de poder manter sua mente sã. O Saitama usa o Genos como um ponto de apoio para manter sua sanidade, se manter agindo apenas como uma pessoa e não enlouquecer. Outra conexão interessante que esse monólogo do Saitama faz é com o capítulo 87 de One Punch Man, onde o Dr. Genos explica que todas as formas de vida possuem um limitador, e para assegurar que as pessoas não entrem em um domínio onde eles percam o propósito da sua existência e a habilidade de consciência, Deus delimitou o crescimento de todas as criaturas. O mecanismo que controla esse crescimento é chamado de limitador. O Saitama removeu seu limitador, e como o próprio Dr. Genos fala, em troca de poder, ele se tornou careca, e como resultado da sua própria força, ele é atormentado por um esmagador senso de vazio, confirmando aquela hipótese do Saitama. Outra questão interessante é sobre como o Saitama só parece se preocupar e se incomodar com coisas cotidianas. Por exemplo, a promoção do mercadinho. No capítulo 77 de One Punch Man, o próprio Saitama compara a sensação de vazio dele com um videogame, onde ele fala que depois que você upa seu personagem ao máximo, você fica sem ter o que fazer e fica entediado. O King então diz que ele tá errado, falando que você ainda pode colocar itens, tentar zerar o jogo o mais rápido possível ou interagir com outros usuários. Tem muitos outros desafios que você pode encarar além de chegar no nível máximo. De começo, isso parece piada, só que pensa um pouquinho e você vai ver que isso é exatamente o que o Saitama faz. Ele precisa de dinheiro, ele precisa fazer suas compras e manter a sua casa, e por isso ele gosta tanto das promoções. E a coisa que mais de fato abalou ele foi quando o Garou, na outra linha do tempo, matou o Genos, as interações dele com outros jogadores. Ou seja, o Saitama upou o personagem dele ao máximo,
mesmo, e o que restou foi fazer quests secundárias e interagir com outros personagens. Por mais que pareça besta, a comparação que ele e o King fizeram com o videogame representa exatamente o que o Saitama faz para tentar se manter humano, mesmo tendo removido seu limitador, que segundo o Dr. Genos acaba removendo também o propósito dele e o sentido de existência. Todo o treinamento de Saitama e a remoção de seu limitador acabaram realmente, de certa forma, engolindo o que tornava ele humano, mas ainda assim, ele faz o que é preciso, porque isso não tem nada a ver. Quando o Garou pergunta por que o Saitama não ia matar ele no capítulo 168, o Saitama fala que mesmo que ele ache não levar jeito pra ser um herói, ele ainda é, por isso não vai matar o Garou. Sem falar que também teve o último pedido daquele garoto, no caso o Tareu. Não importa se emoções não abalam mais ele, se ele não tem mais um propósito ou um grande sonho pra realizar. O simples senso de heroísmo dele e a noção de o que é certo e o que é errado já é o bastante pra definir quais vão ser as atitudes do Saitama. Afinal, mesmo se considerando alguém vazio antes mesmo de começar seu treinamento, o Saitama ainda assim se moveu pra proteger uma criança que precisava, interviu nas questões pessoais da Tatsumaki e da Fubuki que tentou ajudar, tentou aconselhar o King e incentivar ele a se tornar forte de verdade, e se importou verdadeiramente quando o Garou arrancou o núcleo do Genos na outra linha do tempo. Eu verdadeiramente acredito que até o final de One Punch Man, o desenvolvimento do personagem de Saitama no seu sentido de personalidade vai seguir um rumo parecido com o que a gente vê lá em Mob Psycho, que também é uma obra do One, onde assim como o Reigen falou, os poderes psíquicos do Mob, e nesse caso a força absurda do Saitama, são apenas uma característica, isso não torna ele menos humano. E eu acredito que essa é a mentalidade que ele vai desenvolver para lá no final da série de alguma forma superar esse vazio. Mas mesmo desconsiderando essa minha opinião pessoal que eu acabei de citar, o fato é que o Saitama, mesmo estando preso nesse estado de apatia, por assim dizer, faz as coisas certas simplesmente porque racionalmente ele sabe que é o certo. Isso significa que ele é perfeito? Não. Longe disso. Porém, o Saitama não se torna uma pessoa malvada simplesmente porque ele sabe que isso é errado. Assim como ele não mata o Garou simplesmente porque ele sabe que não é isso que um herói faria. E pra mim, essa característica é um dos traços mais interessantes do personagem de Saitama. Mas essa é a minha análise do personagem de Saitama, baseando principalmente no que ele mesmo fala sobre o que ele sente ao longo da série. Você concorda? Se você discorda, deixa aqui nos comentários, me fala o que você acha do personagem dele. E eu não tô falando da força dele, mas sim do Saitama em si. E se você gosta desse tipo de vídeo, analisando mais o personagem em si, a sua personalidade, sua história, essas coisas, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E você quer ver uma análise mais no sentido de poderes mesmo, vou deixar 2 vídeos aqui na tela. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.